Essa é a oficina de criatividade e inovação. É muito importante a gente começar com esse conteúdo, porque eu acredito que ele seja a base do profissional de design que está entrando no mercado, que está começando agora, e principalmente quem vai entrar ainda, né? Criatividade é simplesmente a base de qualquer profissional, e a gente vai falar mais para frente como que a criatividade é essencial para qualquer pessoa, não só designers ou artistas ou pessoas que trabalham com criatividade. A criatividade se tornou uma habilidade desejada para qualquer profissional do mercado hoje, né? Então, a gente começa com um fique em casa, né, se puder. A gente está num momento difícil de pandemia. Eu tive que me virar aqui para fazer isso funcionar para vocês. Eu sou quase que um show de um homem só, né? Então, se tiver algum problema técnico, eu peço um pouco de paciência até para vocês, porque toda a situação é bem complexa para a gente lidar. Vamos lá, o material vai ser disponibilizado. Sim, o vídeo vai ficar, a aula vai ficar online depois, quando a gente terminar. Quem tiver feito o cadastro vai ter acesso ao link, tá bom? Obrigado, Rafael, obrigado. Quem fez o cadastro vai ter acesso ao link das aulas, quem preencher a chamada, né, vai ter acesso das 3 aulas, vai ganhar o certificado no final. E aí a gente estava até conversando lá no grupo do WhatsApp que a gente pode até criar um quarto dia para a gente conversar sobre numa plataforma em que vocês possam aparecer na câmera e falar, como o Google Meet. Acho super interessante, né? A gente vai passar uma série de ferramentas aqui que vocês vão poder colocar em prática. E se nesse quarto dia, depois que vocês conseguirem colocar essas ferramentas em práticas, trouxerem isso para mim, vai ser muito legal essa troca. Então, vamos conversar sobre um quarto dia lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, vou começar explicando um pouco sobre a minha trajetória, vai ser super breve. E o que é a MAP? A MAP ela é uma agência de design de marcas. Ela é uma agência focada em design de marcas e estratégia, em branding. A MAP existe há 6 anos, ela vai fazer 6 anos agora, em abril. E eu estou muito feliz com essa conquista, porque metade das empresas abertas no Brasil hoje, elas fecham antes dos 2 anos. Então, esse é um troféu que eu tenho muito orgulho em falar isso, porque a gente passou desse momento, né, dessa barreira que o brasileiro tem, da dificuldade de querer empreender no Brasil. Então, graças a Deus, a gente conseguiu passar por essa estatística, e a agência existe há 6 anos. Eu, pessoalmente, tenho 12 anos de carreira em design, eu trabalho há 12 anos com isso, já dei palestras, oficinas, eu sou mentor dos alunos dos alunos de publicidade da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio. Estou sempre participando dos eventos por lá. Já trabalhei em todo tipo de empresa de design que vocês possam imaginar. Já passei por agência, já passei por empresa, já passei por multinacional, já trabalhei como freelancer, já fui tudo que vocês possam imaginar no ramo do design. Então, eu acho que isso me preparou bastante a ser um profissional super flexível e super dinâmico. Eu consigo me adaptar muito fácil. Então, isso é muito legal. Galera, se no meio eu não conseguir ler a mensagem de vocês no chat, é porque eu estou focando no conteúdo, tá? Então, me perdoem também. Eu sou formado em publicidade, eu sou publicitário, né? Eu tenho uma especialização em branding pelo Instituto Europeu de Design, que, enfim, foi um divisor de águas para mim. A gente pode falar sobre isso à frente. Eu ganhei uma bolsa do Banco Santander para estudar criatividade e inovação na Argentina. Fiquei lá 6 meses estudando esse tema, que eu gosto muito. E, como eu falei, eu sou mentor dos alunos de publicidade da Veiga de Almeida. A agência, como eu disse, ela existe há 5 anos, a gente vai fazer o 6º ano agora. Nós somos uma agência independente, focada na criação de marcas de valor através do branding, do design estratégico e da criatividade. Coisas que a gente faz dentro da agência, né? A gente trabalha com 3 pilares. O primeiro pilar é a estratégia,
onde a gente vai estudar a marca, entender qual é o diagnóstico dessa marca. A gente consegue fazer diagnóstico de comunicação, diagnóstico de planejamento, pesquisa, plataforma de marca, arquitetura de marca, toda a parte estratégica de uma empresa a gente consegue fazer na agência. O segundo período é a identidade, né? O segundo momento do workflow, do caminho, né, que o cliente passa dentro da agência, é a identidade. Nesse momento, a gente vai traduzir toda essa estratégia que a gente criou para o mundo real, que é através do design, que é através do som, que é através do texto, e qualquer outra ferramenta, textura ou material que, enfim, a natureza ou o mundo possa oferecer para a gente. Então, a gente trabalha com design de embalagem, identidade visual, enfim, a gente faz apresentações, e tudo de qualquer forma que a marca possa se expressar a sua identidade. E o terceiro momento é a experiência. É o momento em que a gente pega todos os conteúdos que a gente desenvolveu na estratégia e põe para o cliente experimentar. O cliente do meu cliente, né, ter essa experiência. Então, se a gente cria uma marca que enfim, vou dar um exemplo super básico, né? Então, se a gente cria uma marca que é acolhedora, amigável, enfim, e tem uma personalidade feminina, por exemplo, a gente vai pensar como que a loja, como que esses conceitos podem ser traduzidos dentro da loja. Então, a feminilidade ela pode ser expressa de diferentes formas. Então, como que a gente faz isso no espaço? Que tipo de música vai tocar nesse espaço? Qual o cheiro que essa loja pode ter? Então, coisas desse tipo, né? São as experiências que a gente pode propor para o consumidor, para o cliente do meu cliente, né? Digamos assim. E aqui eu queria trazer para vocês alguns trabalhos que a gente já desenvolveu dentro da agência, que é interessante vocês conhecerem, né? Depois vocês podem dar uma olhada no meu portfólio, no Behance, no site da agência, esses trabalhos eles estão lá. Eu vou passar de forma super rapidinha aqui, né, para a gente não perder tempo. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz para a Embaixada Italiana no Brasil. Vou passando aqui enquanto eu vou lendo os comentários. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Eu não esperava que 87 pessoas fossem participar. Muito obrigado mesmo. Vocês não têm noção como que isso quebra a expectativa. Assim, vocês estão além das minhas expectativas. Sim, vocês vão... interessante isso. Vocês vão ter... Obrigado, Alonso. Vocês vão ganhar o PDF também, tá? Dessa apresentação. Então, não se preocupem em sair escrevendo tudo que está escrito nela. Vocês vão receber todo esse conteúdo aqui em PDF, tá bom? Enfim, aqui uma marca de açaí que eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um projeto chamado Logos Fodas, que é uma consultoria, uma curadoria de design de marcas. O nome ele foi criado de forma muito, muito engraçada, né? Porque qual é a primeira expressão que você fala quando você vê uma marca muito bonita, né? Aí pelo menos para mim, assim, quando eu vejo uma marca, um projeto muito bom, eu falo, caraca, que logo foda. E aí, com essa piadinha, com essa brincadeira, eu criei o projeto Logos Fodas para ser uma plataforma para mais projetos incríveis, entendeu? Então, designers que, enfim, buscam inspiração poderiam entrar nesse local e receber inspiração da melhor qualidade em relação a design de marca, tá? Valeu, galera. Valeu, Robert, Júlia. Se eu ficar lendo os comentários, eu não vou conseguir continuar. Desculpa, gente. Então, a gente vai... Nosso curso, ele tem 3 encontros, né? O primeiro encontro é essa oficina de criatividade e inovação que a gente está vendo hoje, a gente vai falar hoje. Nela, a gente vai aprender muito, muito o conceito da criatividade, o que significa ser criativo, o que significa botar isso em movimento, em ação, o que significa exercitar. Enfim, a gente vai mergulhar nesse universo e vai também, mais para o final, aprender ferramentas práticas de como exercitar isso, de como aplicar isso para o cliente. Porque de nada importa eu dar um monte de conceito para vocês aqui e a gente não saber colocar isso em prática,
tá bom? No segundo dia, que é amanhã, a gente vai falar sobre o mercado do design. A gente vai passar um pouco sobre a história, os grandes nomes, os nomes da atualidade, que podem ser referências para vocês e que é importante ficar de olho. A gente vai entender um pouco essa relação do freelancer com o CLT e o empreendedor, como que essa mecânica funciona. E aí a gente vai falar sobre currículo, LinkedIn e dar um início sobre marca pessoal para designer. A gente vai falar sobre como posicionar a sua marca no LinkedIn e como você se posiciona como marca para o mundo, né? Então, isso é um dia muito, muito maneiro, muito legal. E com muita mão na massa também. A gente vai abrir o LinkedIn e vai esmiuçar tudo que você precisa fazer para ter um LinkedIn top, assim, muito bom. No terceiro e último dia, a gente vai falar sobre criação de portfólio. A gente vai continuar esse papo sobre marca pessoal para designer. Então, a gente vai construir o seu posicionamento, a gente vai aprender ferramentas de como que amarra todos esses conceitos, né, com a personalidade. E também a gente vai aprender a como que a gente organiza o nosso portfólio para ele trabalhar para a gente, para ele alcançar os objetivos que a gente quer. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Quais são os melhores conceitos? Quais são a melhor ordem? Que tipo de imagem eu devo botar? Coisas desse tipo. Então, também é um dia incrível, incrível para falar de posicionamento e levar a tua marca assim, para um novo nível, né? Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas muito novas e que talvez essa percepção de marca ela ainda não seja muito construída dentro de vocês. Mas eu espero que no final desse curso a gente consiga levar vocês para um nível que uma expressão que eu sempre falo para os meus clientes. A gente está criando um projeto para colocar o pé na porta. Você não está... Se você me paga para eu criar um projeto para você, a gente não vai criar mais uma marca. A gente não vai criar mais um projeto de design bonitinho. A gente vai criar um projeto para fazer você concorrer com o maior jogador da tua linha de concorrência. Eu não faço projeto para você ser mais um. A gente tem que fazer projeto para você chegar com o pé na porta. É meio assim que eu falo. Então, eu espero que esse conceito seja aplicado aqui também hoje com vocês. Eu espero que vocês saiam daqui com o pé na porta do mercado, assim. E que vocês consigam, através das ferramentas que eu vou passar para vocês, se prepararem de forma profissional, para vocês brigarem com os grandes. Tá bom? É um conceito que eu gosto muito. Então, a gente começa a aula de hoje perguntando o que a gente quer hoje, né? O que você quer, Mário Alberto? Então, o que a gente quer hoje? A gente quer entender o que é a criatividade, a gente quer entender como fazer essa criatividade funcionar, né? O conceito de criatividade é fácil. Agora, colocar em prática é muito difícil. A gente vai aprender a fazer isso hoje. Bom, e para a gente começar, é importante a gente entender o conceito. Tem esse cara aí, ele se chama Sir Ken Robinson. É um nome bonito. Ele tem uma palestra voadora com os 2 pés no peito. Isso aí, essa é a ideia. Esse cara, esse Ken Robinson, ele tem um conceito de criatividade que eu gosto muito da explicação dele. Ele diz que criatividade é o processo de gerar ideias originais e que tenham um valor. E essa frase, ele tem um TED Talk, eu super recomendo vocês assistirem. Posso mandar o link lá no grupo depois. É super essencial até assistir o TED dele. Tem traduzido, tem legendado. Super tranquilo. Então ele fala, criatividade é o processo de gerar ideias originais e que tenham valor. Dá pra gente esmiuçar essa frase e entender cada ponto dela. Então, ele fala, criatividade é um processo. Então, sim, criatividade é um processo. Criatividade não é um momento eureka, criatividade não é um dom, e a criatividade não se resume a uma grande ideia. Porque tudo isso você pode conquistar e alcançar de forma que talvez seja sorte, que talvez seja um ambiente, que talvez alguém tenha falado alguma coisa que te inspirou, mas não necessariamente isso é criatividade. A criatividade é um processo, ela tem etapas que precisam ser cumpridas. Não necessariamente essas etapas elas vão ser linear.
cada processo criativo ele acontece de uma forma diferente para cada profissional também. Então, o que a gente precisa entender são esses processos, entender como a mente funciona e desbloquear a nossa mente para os bloqueios criativos que sempre e todo mundo tem, né? Quem nunca parou em frente a um projeto e falou, mano, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei criar, eu não sei, você se sente um bosta porque você não tem uma ideia boa, quem nunca passou por isso, né? Então, a criatividade é um processo, quando eu falo que a criatividade é um processo, porque existem exercícios que a gente pode fazer para sair desse bloqueio, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Que slide maravilhoso. Obrigado, Vitória. Aí ele continua, né? Criatividade é o processo de gerar ideias. E as ideias, elas não aparecem assim do nada, né? Geralmente, ideias surgem como uma resposta a um problema que está sendo tratado. As ideias, elas são produzidas. Elas não simplesmente caem na sua cabeça como a maçã de Newton, sei lá. Você precisa se preparar, estar num ambiente propício para que a criatividade aconteça, né? E exercício, exercitar a criatividade. E a criatividade, ela sempre envolve pensamento ou comportamento imaginativo. A gente vai falar sobre imaginação um pouco mais para frente. Ele continua, originais, né? As ideias, elas precisam ter um elemento do novo. As ideias criativas precisam ter esse elemento. Elas não precisam ser verdadeiras revoluções para toda a humanidade, né? Nem toda ideia criativa soluciona a fome no mundo. Mas ela precisa ter um elemento novo dentro do cenário em que ela está sendo envolvida. Se você tem um problema para resolver, essa ideia criativa, para ser chamada de criativa, ela precisa ser nova naquele ambiente que você está trabalhando. E, por fim, ele fala que tem um valor. Então, boas ideias, elas precisam resolver algum tipo de problema. Se você tem uma ideia eureka que simplesmente não coloca em prática, que simplesmente não ajuda ninguém e que não gera valor, e valor você pode entender como financeiro, emocional, de resolução de problemas. O valor pode ser muita coisa, né? O que é valor? Então, se a sua ideia ela não resolve um problema, ela não é uma ideia criativa, tá? Então, ela só é uma ideia, ela não é criativa. Então, a criatividade ela está ligada à resolução de problemas de maneira muito forte. Enfim, é muito isso, né? A gente vai falar agora sobre criatividade e imaginação, como eu falei anteriormente, porque muita gente confunde a criatividade com imaginação. Se alguém faz algo que é inusitado, eu vou até passar para o próximo slide, né? Se alguém faz algo inusitado, inesperado ou muito espontâneo, as pessoas atribuem essa atividade à criatividade, mesmo que não tenha propósito nem valor. E esse é um grande erro que a gente tem atualmente, né? As pessoas acham que criatividade é só a lâmpada brilhar. É só você chegar num ambiente e falar assim, essa frase, ou esse design, usa essa cor. Cara, isso não é criatividade. Você usa a cor para quê? Essa cor que você está usando nessa marca, que problema ela resolve? O que ela quer dizer? Que valor ela agrega ao projeto? Então, é importante a gente falar disso. Você pode ser uma pessoa que tem muitas ideias, mas você pode não ser uma pessoa criativa. Outro conceito que as pessoas se confundem muito é da criatividade com a habilidade técnica. E aqui eu trago um dos meus artistas, dos meus pintores favoritos, que é Van Gogh, para falar sobre isso, né? As pinturas, quer dizer, não é ele que está falando, eu usei ele como exemplo. As pinturas de Van Gogh são a mais pura expressão de anos de preparo e capacitação técnica e de muito talento, mas não necessariamente de criatividade. Você pode ser um pintor muito bom, você pode ser um ilustrador excelente, você pode ser enfim, um designer, você pode ser um artista, você pode ser um cantor muito bom. Mas e você treina, pratica, erra, coloca em... Você sabe, você está ali anos praticando aquilo. Mas se
o teu objeto final, ele não soluciona um problema de alguém, ou de uma sociedade, ou de um cliente, não necessariamente o seu projeto é criativo, tá? É importante falar disso. E aí a gente entra nessa conceituação de imaginação, criatividade e inovação. Qual que é a diferença entre eles, né? Imaginação é o que a criatividade usa, entendeu? É a raiz da criatividade. É a habilidade de trazer à mente coisas que não foram percebidas pelos nossos sentidos. Então, a criatividade usa a imaginação para trazer ideias novas, tá? A criatividade é quando a gente coloca essa imaginação para trabalhar, entendeu? Então, a criatividade é a imaginação aplicada. Então, não adianta você ter, como eu falei, não adianta você ter a ideia. A criatividade é você botar em prática essa imaginação, tá? E a inovação é colocar novas ideias em prática, tá? Então, por exemplo, vamos lá. A criatividade usa a imaginação para buscar inspiração e a inovação usa a criatividade para gerar novas ideias. E aí a gente fala sobre aquilo que é novo, né? Você tem que criar um aplicativo novo. Você tem que criar uma solução inovadora que ninguém nunca fez, tá? E essa é a diferença entre esses três conceitos. Mas, assim, você pode falar, cara... Perdão. Antes da gente entrar nessa questão, que eu ia falar, é bom a gente pensar na criatividade como se fosse um músculo. Pensa aí, você vai para academia, você corre, você nada, você faz exercício, ou não, você não faz exercício. Mas se você malha muito, você tem um bíceps muito grande, porque você malha muito. Agora, se você não malha muito, você tem um bíceps pequeno, mas o seu bíceps ainda está lá. Né? Você não vai perder o seu bíceps porque você não malha. E a criatividade é exatamente a mesma coisa. Todo mundo é criativo. E sim, vocês também são criativos. Todo mundo tem a criatividade. Porque a criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. Se você não exercita esse músculo, ele vai continuar lá. Mas ele vai ficar em estado... vai ficar meio dormindo, sabe? Vai ficar ali meio que sem utilidade. Agora, se você pratica, vai para academia, né, todo dia, e vai exercitando a sua criatividade, ela vai crescendo e ela vai ficando mais forte, tá bom? Então, pensem nessa criatividade como se fosse um músculo, tá? E outro conceito importante para falar também aqui é que criatividade é um músculo. Perdão, criatividade é repertório. Olha eu me perdendo nas palavras. Criatividade é repertório. O que é repertório? Repertório é tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você aprende, cheira, dança, mergulha, treina, pratica, sabe? É tudo que você consome como conteúdo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Beleza. Eu espero que ainda esteja bem. Vão me atualizando aí, gente. Acho que está tudo bem. Então, criatividade é repertório. Por que é importante? Por que eu estou falando disso? A gente vive num momento em que as pessoas elas estão consumindo o mesmo conteúdo. Todo mundo está consumindo o mesmo conteúdo. A gente está seguindo as mesmas pessoas, a gente está assistindo os mesmos vídeos, a gente está ouvindo as mesmas músicas no Spotify. A gente está ouvindo, em música, né? A gente está ouvindo o top 10. A gente está ouvindo o top 10 de músicas, sabe? Que está todo mundo ouvindo, as mais ouvidas. O que todo mundo escuta, a gente vai ter o gosto musical que todo mundo tem. Quando a gente lê tudo aquilo que todo mundo lê, a gente vai pensar igual todo mundo. Quando a gente estuda um conteúdo que todo mundo estuda, a gente vai aprender, a gente vai treinar o nosso cérebro a pensar igual todo mundo. Então, criatividade é repertório porque você precisa ter elementos que façam você absorver conteúdos diferentes do que está todo mundo consumindo. Então, leia uma revista que ninguém lê. Veja um filme que ninguém vê. Faça um esporte que ninguém faz. Sei lá.
Então, assim, a primeira dica para a gente treinar a criatividade é isso. Faça coisas que as pessoas não façam. E você vai ter insights e você vai ter ideias que as pessoas não têm. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que depende de como usa de arte. Gente, essa questão de arte, eu entendo que... eu não estou falando que um trabalho de um artista não é criativo, tá? Eu só estou explicando que o conceito de criatividade, né, não precisa resolver um problema. Entendeu? Claro que é criativo, né? Só para a gente amarrar essa coisa. Então, a gente, enfim, passamos por essa questão de repertório e entendemos isso. Então, eu queria falar um pouco para vocês sobre a teoria das 9 inteligências, né? Eu acho muito importante isso, já que a gente está falando sobre repertório, o que são a teoria das 9 inteligências. Eu coloquei até no site, eu tinha colocado 8 inteligências, porque cada pessoa, cada teólogo tem uma teoria diferente, né? Então, eu acabei adicionando essa 9ª para a gente explicar aqui para vocês como que funciona. A teoria das 9 inteligências diz que existem 9 conceitos, 9 pedaços que você pode se encaixar e se considerar inteligente. A sociedade, hoje em dia, ela considera inteligente quem entende enfim, o grupo de lógico e matemático. É quem sabe matemática, passa na prova, passa no vestibular e, enfim, entra na faculdade pelo vestibular. Então, o peso que a matemática tem dentro de uma prova, por exemplo, é muito maior do que teria se você tivesse que fazer uma arte, tivesse que fazer um desenho ou algo do tipo. Então, eu vou dar uma lida para vocês para a gente explicar, né? A habilidade habilidade para raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Essa inteligência aparece com mais destaque em cientistas, engenheiros, físicos, administradores, entre outros. Só que, assim, todo mundo é inteligente. Você só precisa entender qual caixinha dessa você se encaixa. Então, eu vou falar sobre algumas delas, né, aqui. A gente tem, por exemplo, a que mais interessa para a gente, né, que é a inteligência visual espacial. Ela compreende o mundo visual com precisão, permitindo transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais. É predominante em designers, arquitetos, artistas, escultores, cartógrafos, jogadores de xadrez. O que é isso? É você conseguir olhar para um espaço, olhar para uma tela, olhar para um nada e ver alguma coisa. E isso é considerado uma inteligência. Você é inteligente por ter essa habilidade. Tem pessoas que são inteligentes, têm a inteligência musical, que conseguem escutar uma música e saber que nota a pessoa está cantando, ou o instrumento está tocando. Isso é uma habilidade incrivelmente evoluída, assim, não sei nem qual é a palavra que eu posso usar aqui. É super importante isso, e a gente não está dando valor a essas habilidades. Por exemplo, inteligência naturalista, né? Pessoas que conseguem entender a natureza. Cara, olha que importante é ter essa inteligência nos dias de hoje. Você sentir a natureza e entender o que ela está dizendo. Então, se você acha que você não é inteligente porque você não sabe matemática, porque você não sabe química, português, cara, não se sinta assim. Porque existem outras 9 ou outras 8 inteligências que você pode ser muito bom. Você só precisa se descobrir dentro delas, tá? E aí eu queria falar um pouco sobre a aprendizagem, o machine learning, né? A aprendizagem das máquinas, né? E o momento em que a sociedade está hoje em dia, né? Vou dar uma lida, né? A capacidade de aprendizado das máquinas e a multiplicação torna cada vez mais substituir o trabalho humano. Então, a gente vai começar a falar agora de sociedade, bem rapidamente. A gente está no momento, presta atenção, a gente está no momento em que a máquina ela vai substituir o trabalho humano. Então, vão ter profissões daqui a 10, 20 anos que não existem mais. Que não vão existir mais, perdão. Vão ter profissionais que vão ter que se reinventar, vão ter que aprender uma outra habilidade para poder continuar no mercado de trabalho, porque essas profissões vão deixar de existir. E aqui a gente vai falar um pouco sobre singularidade, o que é a singularidade
e um pouco também sobre a sociedade 5.0. A singularidade, eu vou passar muito rapidamente por esses conceitos, porque eu acho que são importantes, mas também existem conteúdos mais importantes. A singularidade é um momento em que os seres humanos seremos capazes de viver dentro de uma máquina. Então, tem gente que estima que em 2040 a gente vai conseguir transmitir todo o conteúdo do nosso cérebro para dentro de uma máquina, tá? E aí continuar vivendo para sempre lá dentro dela. A nossa consciência ela vai ficar viva sempre. E a minha provocação para vocês aqui hoje é como que nós, designers, iremos nos preparar para isso. Será que o designer é uma das profissões que vão deixar de existir daqui a 20, 30, 40 anos? Cara, isso é muito louco se a gente for parar para pensar, né? Tipo, é muito louco. Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico que é feio, horroroso, mas eu consegui traduzir ele de uma forma mais bonitinha, que é a evolução da tecnologia humana. Quando a gente teve a Revolução Agrícola, onde o homem ele conseguiu inventar métodos de irrigação, ele conseguiu produzir em massa, né? Não apenas a sua fazendinha, né? Ele conseguiu escalar isso. Entre essa revolução e a revolução industrial, que é a revolução do carvão, com o surgimento das máquinas e enfim, da poluição também, o espaço entre essas duas revoluções foi de 8.000 anos. Tá? Da revolução industrial para a invenção da lâmpada, que é um objeto super comum para a gente, foram 120 anos. Da invenção da lâmpada para o pouso da Lua, foram 90 anos. Do pouso para a Lua, na Lua, para a invenção da internet, foram 22 anos. Da invenção para a internet para o ser humano conseguir sequenciar todo o genoma humano, foram 9 anos. Então, aqui está a minha provocação. O que vai acontecer? O que vai acontecer daqui a quantos anos? Né? Vocês conseguem ver que os tempos estão se encurtando e a gente começa a entrar num gráfico em que o crescimento ele é exponencial e não tem como calcular, tá? Então eu voltei aqui no gráfico para vocês verem como que isso a informação que estava na outra apresentação, no outro slide, é a mesma que está aqui, só que melhor, né? Então, como que fica o designer nesse momento, né? Uma provocação para vocês. E a sociedade 5.0 é um conceito muito interessante que vocês precisam estudar também, que vai editar os nossos anos daqui para frente. Então, a sociedade 5.0 é uma proposta de modelo de organização social em que tecnologias como Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, são usadas para criar soluções com foco nas necessidades humanas. Então, essa sociedade 5.0 é uma sociedade hiperinteligente, tá? É uma sociedade que coexiste com a natureza, entendeu? É uma sociedade que tenta preservar a natureza, perdão. Ela não coexiste porque a natureza talvez ela deixe de existir como a gente conhece hoje, mas ela tenta preservar a natureza. E aqui nesse slide a gente consegue ver a evolução das sociedades. Então a gente teve a sociedade de caça, a gente teve a sociedade agrária, a industrializada, a de informação, que é a que a gente está hoje, e a gente está vendo o que a informação está fazendo com a gente hoje, né? A quantidade de informação. E existe essa predição de que a próxima sociedade é a sociedade inteligente. Tá bom? Vocês estão batendo um papo incrível aí no chat. Pô, muito legal, gente. Eu não estou conseguindo acompanhar, mas vi que alguém mandou uma referência aí, muito legal. Então, beleza, a gente já entendeu o que é a sociedade 5.0 e essa relação das máquinas, né, com o ser humano. Mas a criatividade é o conceito que nos diferencia dessas máquinas, porque a gente não consegue ensinar criatividade para uma máquina. A gente não consegue. Então, talvez a profissão designer esteja protegida por enquanto,
ou designer, ou qualquer outra profissão que precise ou utilize a criatividade como ferramenta principal. Então, vocês estão mandando muito bem, gente. A criatividade, ela nos diferencia das máquinas, e cada vez mais a sociedade, o mundo, busca profissionais criativos para ocupar posições de gestão nas empresas. E aí que está a parada, né? Antigamente, a gente buscava profissionais eficientes, que faziam mais em menos tempo. Hoje, a gente está buscando profissionais que são capazes de ter um pensamento analítico e criativo sobre um problema. Olhar para um problema e não resolver, assim, resolver. Pronto, eu sei como resolver isso. Não, é olhar um problema de forma criativa, inovadora e apresentar novas propostas, novos pontos de vista para solucionar esse problema. Então, a gente vai falar sobre 2 conceitos daqui para frente, um pouco mais para frente, que são os hard skills e os soft skills, né? Eu vou explicar um pouco mais para frente, né? Mas esses 2 conceitos, eles estão entrando em conflito atualmente, e eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Só para corroborar, para concordar um pouco com o que eu falei sobre a criatividade é o que nos diferencia das máquinas, esse é um ranking do Fórum Econômico Mundial de 2020, e vocês vejam que em 2015 a criatividade estava em 10º lugar, como a habilidade mais desejada do mercado. Em 2020, a criatividade pulou para 3º lugar. Então, isso é o maior fórum de economia do mundo. E não é um fórum criativo, não é isso, é um fórum econômico. Eles falam de dinheiro. Então, eles que falam de dinheiro estão entendendo a importância da criatividade. Cara, isso tem muito significado. Isso é muito importante. Então, ser criativo é a ferramenta mais importante, é a habilidade mais importante e mais desejada do mercado atualmente, tá bom? Então, por isso que essa oficina é tão importante, por isso que eu quis falar sobre criatividade primeiro, porque é isso, cara, é a habilidade do futuro, tá? E aí a gente entra no conceito de hard e soft skills, né? Traduzindo, seriam habilidades, práticas e habilidades emocionais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. As soft skills, né, as habilidades emocionais, são habilidades comportamentais, relacionadas à maneira como o profissional lida com o outro, com suas emoções e consigo mesmo. Então, a gente está tendo uma percepção hoje no mercado que as pessoas elas são muito técnicas, elas são muito boas, elas têm um talento, elas têm elas entendem, por exemplo, de Photoshop muito bem, elas entendem de Illustrator, elas sabem criar uma marca como ninguém. E só que na hora que ela tem que falar com um amiguinho sobre um problema, uma questão que incomodou ela, sobre você falou de um jeito ruim. Essa pessoa que é muito foda no Photoshop, ela não sabe expressar suas emoções para falar para o amiguinho que o que ele falou machucou ela. E aí as pessoas começam a entrar em um conflito interno dentro delas, porque elas não querem ser vistas como fracas, elas não querem ser vistas como emotivas, ou como delicadas, ou como pessoas que sempre reclamam de tudo. E aí, cara, isso fica dentro de você, sabe? Isso fica dentro de tempo, isso faz muito mal. Então, as soft skills, né, as habilidades emocionais, são essas habilidades de você ter a saúde mental, de você ter essa tranquilidade mental, de saber lidar com problemas, de saber dialogar com as pessoas sem que isso te machuque emocionalmente. E, cara, presta atenção, essa é uma habilidade muito importante que poucas pessoas têm. Poucas pessoas no mundo corporativo e nas agências de publicidade e design têm isso. Você precisa sempre andar em ovos ali quando você vai criticar o trabalho de alguém. Pô, quem trabalha em agência sabe, né, cara? Se você
você fica com medo de fazer uma crítica ao trabalho porque quem fez é o diretor-chefe da agência e você não quer dizer que ele estava errado, sei lá. Então, essa habilidade, ela é muito importante para o profissional do futuro. Essa inteligência emocional, essa habilidade de você não se machucar por palavras das outras pessoas, pelo incontrolável, né? É meio terapêutico, é meio psicólogo aqui, né? Mas é muito isso é muito verdade. Enquanto que as hard skills, né, habilidades técnicas, são habilidades técnicas, como eu falei, que possuímos como a capacidade de trabalhar com Photoshop, Illustrator, ou utilizar alguma técnica específica, né? São aptidões técnicas, coisas que a gente tem, que a gente aprende na escola, tá? E atualmente a gente não aprende inteligência emocional na escola. Isso é um super erro. A gente precisa aprender tanto criatividade quanto inteligência emocional nas faculdades e escolas, tá? Então, quais são essas habilidades emocionais que o mercado busca, né, de um profissional? Primeiro conceito super importante, princípios éticos. Não é exatamente soft skill, mas é soft skill quando você pensa que uma pessoa pode te fazer uma proposta errada, que fuja da ética, e você precisa ter esse equilíbrio mental para dizer não. Você precisa ter essa ética. Isso é super requerido pelas empresas hoje em dia. Autoconfiança, atitude positiva, motivação, saber trabalhar em equipe. Poucas pessoas sabem trabalhar em equipe. Organização e gestão de tempo, outro negócio. Trabalhar sob pressão, comunicação assertiva, que é você falar direto, rápido, e é isso, vamos resolver, e de forma preocupada, assim, tipo, no sentido de você vai usar as palavras corretas, você sabe dar um feedback, você vai saber fazer uma crítica negativa, você vai saber como aquela pessoa se sente com tais palavras, então você vai contornar essas palavras e falar de uma outra forma, ter essa inteligência de identificar o que a pessoa sente, porque também não é só isso, né? A gente ser forte, ser resiliente, não se deixar abalar, não é só isso, é você também ter empatia com o próximo, e você entender que a pessoa, cada pessoa é diferente, né? E talvez aquela pessoa que você queira dar esse feedback negativo, você saiba que ela vai receber aquilo de uma forma não tão legal. Então você não tem problema, você contorna, usa outras palavras, usa outros meios para fazer isso acontecer, tá? Isso é super importante. Flexibilidade e segurança são outros conceitos, né? De soft skill. Então, por que soft skills são tão importantes para um designer ou uma designer, né? Geralmente, rapidinho, deixa eu só... Tá, então, por que soft skills são importantes para um designer, né? A gente trabalha com criatividade, cara. Né? A gente precisa ter essa empatia. A gente precisa ser resolutivos, né? Conseguir resolver problemas. A gente precisa ter uma comunicação assertiva. E a gente não pode se estressar, que é o principal. Então, eu vou passar um pouco sobre cada conceito, né? O autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é importante para o designer, né? Na verdade, o autoconhecimento é a chave. Conhecer a si mesmo, suas habilidades, seus dons e seus limites, principalmente, faz com que a gente viva uma vida mais harmoniosa. E quando a gente vive uma vida mais harmoniosa, a gente cria melhor. A gente tem melhores ideias. A gente é mais criativo, tá? Então, se conhecer, fazer terapia, cara, tudo de bom. Só ajuda o designer. Empatia, né? Pô, como é que você vai resolver o problema do cliente se você não tem empatia com aquele problema, com aquela dor? Então, uma função essencial do designer hoje é você ter empatia, entender a dor do usuário. É você olhar, empatia nada mais é do que você conseguir olhar através dos olhos do seu cliente, ou dos olhos do cliente do seu cliente, né? Que é o cara que realmente tem um problema. Então, empatia, cara, fundamental. Estudem sobre isso. Não tem como ser designer sem ser empático,
tá? Resolução de problemas, mesma coisa, né? Manter a mente focada ajuda a gente identificar os problemas, porque nem sempre o cliente entende qual é o problema dele. Então, nós, como designers, vamos conseguir olhar esse ambiente e falar, cara, você está errando nisso, você está fazendo isso errado. Tá? Isso é uma habilidade muito boa. Comunicação assertiva, cara, evitar a má interpretação de texto. Putz, quantas vezes você falou alguma coisa e a pessoa falou assim, e depois você teve que falar assim, putz, mas não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu errado o que eu falei. Não, mas eu não usei essa palavra. Porque hoje em dia a gente está num mundo em que a gente fala ABC, a pessoa entende 1, 2, 3. Porque aquela imagem do meme que o cara botou, ele vende salgados, tem de frango e de presunto e custa R$5. Aí a primeira pergunta que fazem para a pessoa é, quanto custa, qual o sabor que tem e o que você está vendendo? Porque a pessoa, sabe, a pessoa não está entendendo direito. As pessoas não estão se entendendo. Então, para um designer, ter a comunicação assertiva, falar da forma correta, falar com os termos corretos e garantir que a pessoa tenha entendido o que você falou, é essencial. Para acontecer a comunicação, o que precisa? A comunicação ela precisa de um emissor e de um receptor. Né? Senão não tem comunicação, né? O básico da comunicação. Um emissor, alguém que emite mensagem, e um receptor, alguém que recebe essa mensagem. Quando a gente tem um ruído de comunicação, que é alguma coisa que tem atrapalhado essa linha, essa conexão, a culpa quase sempre é do emissor, tá? Porque é papel do emissor identificar esses ruídos e garantir que esses ruídos não atrapalhem a mensagem que você está emitindo. Então, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém e eu falo assim, calma aí, eu não entendi, repete, a culpa é de quem está falando. Porque ele não soube explicar direito. É claro, eu posso ser muito burro e não ter entendido o que ele falou realmente. Mas é papel dele saber que ele está falando com uma pessoa que precisa de uma explicação um pouco mais elaborada, então ele precisa desenvolver melhor a mensagem dele. Então, cara, a comunicação assertiva é isso. E sem estresse, né, cara? É a habilidade onde conseguimos trabalhar sob situações de pressão e em prazos apertados. Você precisa trabalhar com prazo, porque você é um designer, então existe prazo, e você não pode se estressar por isso. Você tem que focar e ir, sabe? Tipo, tem que fazer acontecer. E aí a gente entra em bloqueios criativos, né, gente? Que, putz, todo mundo tem. E tem dias que não dá para resolver, né? A gente tem que fazer algumas coisas aí para desanuviar a mente, assim, encontrar inspiração de alguma outra forma, né? E a gente tem alguns conceitos, assim, algumas coisas que fazem a gente ter esse bloqueio criativo, né? Uma delas é o cansaço. A exaustão mental, ela pode interferir na sua capacidade de criar. Por isso, a gente precisa programar pausas esporádicas, assim, enquanto a gente está criando. Não existe a gente ficar 3 horas sem parar achando que está sendo criativo. Não existe. Criatividade requer pequenos passos. Então, por exemplo, você tem que a gente vai falar um pouco sobre isso em processo criativo, mas eu vou me comprometer a ser criativo por 30 minutos. Depois eu vou comer um hambúrguer por 20 minutos, porque eu mereço, sabe? Ou, tipo, eu vou ser criativo por 30 minutos, mas eu vou dar uma volta de bike por 15 minutos. Depois eu volto para ser mais 30 minutos criativo. Porque não existe eu ficar 2 horas sendo criativo. Isso não existe. Então, descansar. Isso vale também para dormir. Isso vale também para tudo. Se você não dorme direito, seu cérebro não funciona direito. Então, durmam bem, fiquem descansados, tá? Outro negócio que bloqueia a nossa mente é indecisão. Isso bate no coração. Porque eu sou... tem outras coisas que batem no meu coração também, que eu vou falar. Mas indecisão é um problema muito sério, cara. Quantas vezes você já foi no shopping e aí você falou assim para a pessoa, o que você quer comer? Aí a pessoa fala, não sei, decide você. Aí você quer tomar essa decisão. Aí você fala assim, não, decide você, eu tô deixando você decidir. E a pessoa fica te devolvendo a escolha para dizer onde que você tem que comer.
Isso é muito chato, é muito ruim. Então, a gente precisa, cara, vencer esse bloqueio, né, cara? A gente precisa ser mais assertivos. Quando a gente faz um bom planejamento, né, antes da ideia da hora de ser criativo exatamente, a gente colhe todas as informações, a gente deixa tudo preparado para que essa indecisão não aconteça, porque quando você planeja bem e você tem duas opções, você vai saber qual é a melhor opção, porque você fez o planejamento, você sabe qual é o problema, você sabe quais são as dificuldades, todos as questões do projeto, então você vai tomar uma decisão muito melhor. Medo de errar. Outra coisa, cara, eu já deixei de fazer um projeto de design, eu já arrastei um projeto de design por um mês, assim, porque eu tava com medo de fazer errado. Ou, tipo, o medo do cliente não gostar, sabe? Tipo, é muito louco isso. E o perfeccionismo também tem um pouco disso, né? Tipo, tem gente que pensa que existe real esse bloqueio, né? Tipo, eu só vou começar um projeto quando eu tiver certeza que ele vai ser perfeito. Antes disso, eu não começo. Cara, isso é muito ruim. É muito ruim. Então, quando você pensa... E uma coisa que eu botei no meu cérebro, assim, há algum tempo atrás, é melhor você fazer... É melhor feito do que perfeito. Porque errar, testar, mudar, alterar, a gente consegue. Agora, ficar parado, não fazer nada por perfeccionismo é muito ruim. Síndrome do impostor também. Putz, quem não tem, né? Putz, eu não sou um bom designer. Tem gente muito melhor que eu. Não, mas eu não sou talentoso. Mas o Joãozinho faria muito melhor que eu. Então, cara, acabar com isso, sabe? Vencer essa síndrome do impostor para que, enfim, a gente consiga, né, desenvolver. Não consigo me candidatar a nenhuma vaga por achar que eu não vou conseguir dar conta. Olha isso, gente. Não pode. Não pode. Claro que você vai dar conta, ué. Oxi. Muito bom, Ingrid. Mas vamos se candidatar, cara. A gente vai falar sobre carreira no nosso próximo encontro. E esse último bloqueio criativo, falta de tempo, né? Sempre uma desculpa. Putz, não tenho tempo. Eu queria fazer, mas eu não tenho tempo. Se eu pudesse, eu redesenhava a minha marca, mas eu não tenho tempo. Mas, na verdade, tem tempo, né? Você está sendo preguiçoso mesmo. Vamos mudar isso. E aí eu quero apresentar para vocês esse carinha aí, que pelas fotos vocês já devem imaginar o que ele faz, né? Esse é o Dr. Spencer Silver. Ele simplesmente foi o inventor do Post-it. E aí a história dele é muito interessante, né? O Spencer, ele ficou 5 anos com esse projeto engavetado. 5 anos. Porque ele achava que não fez sucesso, porque ele tentou e falhou a primeira vez, ele achou que as pessoas não iam gostar, enfim, várias questões. Ele ficou 5 anos com esse projeto na cadeira. Até que um dia o seu amigo, né, chamado Art Fry, que ele cantava no coral, né, esse amigo dele cantava no coral, e ele estava tendo um problema que as folhas da letra da música caíam o tempo todo. Durante a apresentação. Isso era um real problema, né? E aí, o Art, ele teve a ideia de pegar essa cola que o Spencer criou e colar entre o papel e a pranchetinha, onde segurava a letra da música. E aí ele teve aquele momento eureka, né? De usar essa cola para colocar em pequenos pedaços de papéis. E aí ele vendeu para 3M a ideia. E, enfim, vocês sabem o final, revolucionou todo um mercado, revolucionou toda a indústria criativa com papeizinhos coloridos. É muito louco. E isso fala muito sobre bloqueio criativo, sobre desistir cedo e coisas do tipo, né? Outro exemplo que eu queria trazer para vocês é o Elon Musk. E ele fala uma coisa que eu acho muito boa, né? Se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente. O Elon Musk é simplesmente um dos caras mais inovadores do mundo, assim, atualmente. É o criador da SpaceX, cujo objetivo de vida, a missão da empresa é colonizar Marte. Então, uma missão super simples
e que ele está conseguindo. E aí eu botei um GIF do foguete, do maior foguete que eles produziram recentemente, explodindo, porque e eles exibem isso com muita coragem. Eles exibem isso com... Não tem problema nenhum, porque é a cultura do erro, é exatamente essa. Vamos errar, mas vamos errar rápido e vamos aprender rápido e evoluir rápido com o erro. Ele também criou o Hyperloop, que é esse trenzinho aí, esse tubete aí que vocês estão vendo, e o objetivo dele é fazer com que as pessoas... Seja o novo trem, né? E esse tubinho, ele fique subterrâneo, então você possa ir a velocidades supersônicas debaixo da terra sem pegar engarrafamento. Então é um cara simples que não sabe pouco sobre criatividade e inovação, né? Então, beleza, a gente falou sobre bloqueio criativo, né? Então, como que a gente faz para ser mais criativo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no... tá, beleza, tá perfeito. Como que a gente faz para ser mais criativo? Estimular a mente, cara. Sua mente, ela precisa estar sempre ativa. Se você não faz um exercício, se você não pratica um esporte, se você não se movimenta, se você não faz outras atividades, não só, sei lá, você pode cantar no coral, você pode tocar uma guitarra, você tem que fazer coisas. A sua mente, ela tem que estar sempre funcionando. Você pode jogar jogos de tabuleiro, videogame, você pode ler, enfim, outras coisas que não desenhar ou fazer aquilo que você faz diariamente, né? Isso faz com que a mente seja trabalhada, aquele músculo, lembra que eu falei? O músculo seja trabalhado. Outra coisa que a gente pode fazer também para ser mais criativo é mudar o ambiente. Às vezes o ambiente que a gente está, ele não inspira a gente, né? Ou que a gente está naquele quarto, que a gente sempre está dentro daquele quarto, ou dentro do escritório, que é sempre aquele mesmo escritório. Então, a gente precisa, às vezes, mudar de ambiente, mudar de lugar, para essa mente engrenar, né? Então, tem isso. Outra coisa faça uma pausa. Cara, é aquilo que eu falei lá, mais para frente. Não dá para ser criativo 2 horas seguidas. Escolha pequenos períodos de tempo. 20 minutos criativo, 10 minutos comendo uma maçã. 20 minutos criativo, 10 minutos andando de bicicleta, sei lá. E aí você vai ver que isso tem resultados absurdos, assim, na sua criatividade. Converse com pessoas, né, cara? A pandemia fez com que a gente trabalhasse muito sozinho. E a gente sente essa necessidade de trocar com as pessoas. E a troca das pessoas com as pessoas é essencial para a gente se tornar uma pessoa mais criativa. Isso aí, Alonso, sair da zona de conforto, exatamente. Porque se você está no quarto que você está sempre no mesmo lugar, né? Você vai ter sempre as mesmas ideias. Então, essa parada do lugar funciona muito bem. Coma e durma bem. Vocês não sabem o poder que tem dormir e comer bem. Comer comida boa, não hambúrguer, batata frita e pizza, né? Coma bem. E faça as atividades físicas também. Tá bom? Essas são meio que as dicas que eu tenho para você ser mais criativo. E aí a gente entra no processo criativo em si, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o famoso brainstorm, ou toró de ideias, como eu prefiro. E a gente vai falar sobre algumas ferramentas que a gente pode usar para ser mais criativo. Mas antes de a gente falar sobre essas ferramentas, eu quero falar que existem muitas ferramentas. E o que eu vou falar aqui não necessariamente é a melhor ferramenta para você, ou que é a melhor ferramenta do mundo, ou que qualquer coisa. Existem, só nesse slide aí que você está vendo, tem 60 ferramentas. Então você pode tirar um print nesse momento, pesquisar na internet e aprender cada uma delas, se você quiser, tá? Então, muitas delas são repetições delas mesmas, sabe? As pessoas pegam, mudam uma paradinha e enfim, chamam delas, batizam para elas mesmas, né? Mas é basicamente assim, a mesma coisa, né? Tem que encontrar o que melhor funciona para você, tá bom? Então, assim, o processo criativo, independente da ferramenta que você use, ele tem 4 etapas que precisam ser cumpridas,
tá? Exclusivamente. Elas precisam ser cumpridas porque sem uma delas é como se fosse um banco. Se você tirar uma perna do banco, ele cai. Então, a gente precisa passar por todas elas. Então, a primeira etapa desse processo é a problematização. Problematização. O que é a problematização? É a identificação do problema. Você vai gastar um tempo ali estudando só o problema, tá? Einstein um dia, tem até uma frase, não sei se foi Einstein que disse, mas dizem que Einstein disse, que é o que ele faria, perguntaram a ele sobre o que ele faria para resolver um problema, sei lá, como é que ele inventaria a lâmpada, né? O problema da iluminação, sei lá. E ele disse assim, cara, eu gastaria em 1 hora, né? O que ele faria se ele tivesse que resolver esse problema em 1 hora? E ele falou assim, cara, eu gastaria 55 minutos estudando o problema e 5 minutos resolvendo o problema. Porque a problematização, entender qual é o problema, é a parada mais importante do processo. Se você não entende qual é o problema, você não vai resolver o problema. Então, olha que eu estou sendo prolixo aqui, eu estou repetindo para vocês entenderem a importância. Depois a gente vai para a pesquisa, e a pesquisa é a preparação, é o momento em que você vai coletar informações de todos os pontos de inspiração possíveis que você identificou, porque assim, você já entende o problema, você já sabe, você já é expert no problema. Agora você vai buscar informações que vão agregar na solução desse problema, né? E aí é a etapa de pesquisa. Num terceiro momento, a gente entra na etapa de ideação, que é a etapa que a gente chama também de iluminação. É o momento em que você vai pegar todas essas informações que você coletou e você vai gerar ideias. E é aí que entra a ferramenta de toró de ideias, de ideação. É aí que a gente vai aplicar ferramental mesmo para geração de ideia. Tá? E existem, como eu falei, 1 milhão de formas de fazer isso. E por fim, a gente tem a prototipação. A prototipação é um momento em que você vai botar essa ideia para teste, para saber se ela é mesmo criativa, se ela funciona. Porque lembra que criatividade ela tem que solucionar um problema, ela tem que resolver uma situação. Então a gente testa essa ideia, se possível, de uma forma rápida, barata e enfim, com os menos recursos possíveis, para testar e ver se funciona. Se não funcionou, volta para a pesquisa ou volta para a ideação para tentar outra ideia. Tá? Então, aqui a gente tem esse processo todo com as palavras certinhas. Tá? Bom, como eu falei, né, definir qual o problema. Definir qual o problema é mais importante que a solução. Né? Então, gaste tempo nisso, invista tempo nisso, que o seu projeto ele vai ficar muito melhor. Tá? Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Por exemplo, eu sou designer especializado em design de marcas e estratégia. Então, como é que eu paro para definir o problema? Eu vou gastar 2, 3 horas com um cliente e deixar ele chorar lamúria para mim sobre a empresa dele que não está indo bem, que os negócios não estão bem. E aí eu pergunto todo curioso, assim, mas por que não está bem? Me conta. E aí o cliente fica... Poxa, vou contar, aí o cliente chora, como já aconteceu, e aí o cliente se emociona, aí o cliente, enfim, é quase uma sessão terapêutica, assim, esse processo de definição de problema, né? Porque a gente abre algumas feridas, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que a gente precisa fazer antes de entrar num processo criativo, num ferramental criativo, limpa sua mente, cara, por alguns minutos. E meditação é uma excelente ferramenta. A gente tem hoje aplicativos de meditação que são gratuitos. Você pode baixar o aplicativo, botar o seu fonezinho, sentar ali no lugar, ou deitado. Não, a meditação nem sempre ela é sentar. Você senta, né? Você faz o que você quiser. É numa posição que você fique de forma confortável e aí você medita por alguns minutos. Cara, isso ajuda muito a sua mente. Você limpa a tua mente para entrar pensamentos novos. Livre-se de qualquer pré-julgamento, cara, no período de geração de ideias. Não existem ideias boas ou ruins, ou erradas ou corretas.
você tem que anotar tudo, sem deixar nada de fora. Então, nesse período, se você está fazendo um workshop com mais pessoas, e você é o facilitador, né, você é o líder do grupo, você vai sentar todo mundo e vai falar assim, gente, sem medo de errar, sem vergonha de... Não pode ter vergonha de dar ideia. Não, vamos se livrar disso, desse julgamento, e vamos deixar a parada fluir, tá? Porque se uma pessoa ficar com medo de falar besteira, cara, putz, isso pode bloquear todo mundo. Então, quando você estiver sozinho, faça essa reflexão, e quando você estiver em grupo, leve isso para o grupo, essa preocupação. Outra coisa super importante para você entrar num processo criativo, a palavra não, ela está proibida em qualquer processo. Você não pode dizer não. E o sim é estimulado. Adicione em cima das ideias dos colegas. Se o colega disse uma coisa que você acha que talvez não é a melhor ideia, mas, cara, adicione em cima disso. Então, você vai falar, cara, o seu colega vai falar alguma coisa e você vai responder, sim, como eu botei aqui no slide. E se depois disso, a gente não... Aí você vai complementando. Ou tipo, sim, vamos aproveitar isso e juntar com aquela outra ideia. Então, assim, o sim, ele agrega, cara. O sim adiciona. O não, ele afasta. Cada não dito num processo criativo é uma ideia morta. Então, assim, não diga não, tá? Num processo criativo. Pelo menos não no início, que no início a gente quer gerar a ideia, tá bom? Depois a gente vai ter um momento de dizer não para as ideias quando a gente pode afunilando. E aí a gente começa e aí eu quero falar um pouco sobre essa ferramenta exclusiva, né? Que é o mapa mental. O mapa mental, ele parece uma ferramenta simples, tem gente que já usou essa ferramenta e não acha que ela é produtiva, mas eu eu super acredito na importância dessa ferramenta e nos benefícios dela, né? O mapa mental, ele utiliza uma estrutura visual e de pensamento radiante, né? Então a gente coloca um conceito no meio da página e vai gerando ideias ao redor desse centro, dessa parte central, né? E a gente vai formando como se fosse uma teia de aranha que vai irradiando do centro. Essa ferramenta ajuda também a gente conseguir visualizar todas as ideias num momento só, porque ela é muito visual, né? Então, se você escreve com uma letra bonitinha e você vai conectando com linhas, né, a plataforma, isso fica visual para todo mundo no grupo. Então, a gente tem aqui, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem como que isso vai acontecendo. A gente... vou trocar aqui também para vocês verem um exemplo de como a gente fez numa aula que eu participei. E a gente pode fazer com escrita, né, com lápis, a gente pode fazer com post-it, tá? Essa é um pouco a ideia do mapa mental. Então, a função do mapa mental é gerar essa visão analítica sobre os problemas e quebrar o pensamento linear, né? Porque se você for fazer... O que é o pensamento linear, né? Tipo, a gente pode falar, porta me lembra maçaneta, que me lembra chave, que me lembra não sei o quê, aí você tem um raciocínio linear. Quando você trabalha em grupo e num mapa mental, você consegue trabalhar em múltiplas ideias ao mesmo tempo. Então, você está aqui pensando sobre... sobre qual... Vou bolar uma ideia aqui, né, um problema, né? Tipo, a gente quer criar uma marca para um museu. É a primeira ideia que vem na minha mente. Então, a gente coloca museu no centro da ferramenta. E aí, uma pessoa vai e puxa arte. Outra pessoa vai e puxa ingresso, sabe? E aí, cara, o que sai de arte e o que sai de ingresso são coisas totalmente diferentes, entendeu? Então a gente quebra esse pensamento de que vamos todo mundo pensar igual, né? A ferramenta também evita que a gente esqueça as ideias, né? Porque tá tudo ali no papel, tá tudo ali escrito, visual, então é só você ler que você vai estar ali a ideia, né? O mapa mental, ele também gera conversas entre os participantes, que é essencial num processo criativo. Se eu escrevo uma parada e eu acho meio bobo, eu falo assim, caraca, escrevi palhaço aqui na ferramenta. Aí todo mundo ri, cria aquele momento de descontração, só
que aí alguém vai e pensa, cara, mas palhaço me lembra isso. E aí ele coloca ali, isso pode gerar uma ideia absurda no futuro, sabe? Como, por exemplo, o próximo tópico, né? Gera ideias não lógicas, né? Esse processo ele gera ideias não óbvias. E deixa tudo mais visual e mais bonitinho, tá? Então, eu queria tentar fazer uma dinâmica com vocês, que eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente vai tentar. Vocês estão comigo? Eu vou vir aqui na ferramenta que eu estou usando para compartilhar a tela e vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é... Só um minuto. Essa ferramenta aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. E aí eu vou pegar o meu... Isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou olhando o chat de vocês aqui. Bora. Galera, muito legal, gente. Muito bom a participação de vocês. De vez em quando dá umas travadas no chat, mas vocês estão vendo a minha tela, né? Então vocês estão vendo eu fazer isso aqui. Tá, estão vendo. Então o que eu quero fazer com vocês aqui hoje, tá? Eu quero fazer como um mapa mental com vocês. Será que vai dar certo? A gente tenta. Vamos, deixa eu mexer aqui, só para botar uma espessura boa. Eu queria que vocês me propusessem um tema, um problema, sei lá. Me digam alguma coisa, Vocês estão trabalhando num projeto atualmente. É sobre o que o projeto? É sobre... Sei lá, me fala uma palavra-chave aí que a gente possa criar em cima, gerar ideia em cima. Vamos ver. Calma aí que o chat está travando. Privacidade, sustentabilidade, cinema, falta de água. Que mais? Covid é bom. Zoológico, restaurante, Covid-2. Covid de novo. Tá, eu acho que... Tá, vamos fazer Covid? Acho que Covid é interessante. Então, como que a gente funciona? Deixa eu jogar meu microfone aqui. Como que o processo criativo funciona no toró de ideias, né? Exatamente. Então, a gente começa escrevendo o nosso problema principal. Ops. A gente começa escrevendo o nosso problema principal. Deixa eu... Eu acho que... Só um minuto aqui, gente. Eu quero centralizar a tela da pessoa aqui. Pronto, agora eu consegui. Então, a gente começa com Covid. Então, assim, existem várias formas da gente fazer o toró de ideias, que são técnicas mais avançadas. Mas, por exemplo, a gente poderia botar termos opostos, a gente poderia fazer um positivo e um negativo, a gente podia botar, ao invés de começar com uma palavra no meio, a gente poderia começar com duas palavras, uma em cada canto, e ver como que elas se entrelaçam entre si. Existem várias formas de fazer isso acontecer. Mas a gente vai ficar no simples hoje, porque é um curso, né, de poucas horas, então a gente tem um tempinho para fazer acontecer. Então, vamos lá. Então, como que eu começaria nesse processo? Eu tenho um projeto que fala sobre Covid. Eu não vou estipular exatamente o que é o projeto, porque senão a gente vai ficar muito complexo. Mas, por exemplo, convite me lembra vacina, que me lembra febre, e me lembra febre. Aí eu vou ligando com as linhas, né? E aí vacina me lembra cura, que me lembra vida, que me lembra Fiocruz. Nossa, minha letra tá horrível. Mas que me lembra dor. Ó, febre me lembra dor. E aí Covid me lembra hospital. E aí Covid me lembra China, cara. Infelizmente, Covid me lembra China. Covid me lembra... O que mais? Morte. Covid... Vocês estão vendo ainda, né? Covid também me lembra sociedade, cara. As pessoas, né? Pô, se juntando.
se juntando em prol de uma parada. Aí, pô, hospital e sociedade me lembra médicos. Aí a gente pode também fazer o seguinte, termos, né? Vocês estão colaborando, que legal! Isolamento. Que legal, gente. Putz, tá vendo, cara? Em grupo é muito mais legal. Isolamento, pandemia, máscara, álcool, aglomeração, saudade. Putz, saudade. Ó, morte, eu lembro a saudade, eu já posso encaixar aqui. Saudade. Máscara me lembra sorriso. Cara, é isso, entendeu? Então, por exemplo, médicos me lembram enfermeiros, que me lembra lotação, sabe? O hospital me lembra lotado, lotação. E aí, o que eu... É claro que esse exemplo está sendo muito superficial, né, gente? A gente faria... Eu não pararia aqui, a gente teria que fazer um exercício infinito, como eu mostrei naquele slide lá, em que tem 300 mil palavras. Mas eu vou só até aqui por causa do nosso tempo. Então, por exemplo, uma outra forma que a gente poderia levar esse segundo nível, né, de mapa mental é ver como que as palavras se cruzam entre si. Tentar encontrar um conceito que eles podem estar em lados opostos. Então, por exemplo, a gente pode cruzar a palavra enfermeiro com a palavra saudade e tentar encontrar alguma ideia que tenha essas palavras-chave. Ou a gente pode pegar, enfim, sei lá, sociedade e dor. Talvez fazer uma campanha que lembre a dor de perder uma pessoa querida. Enfim. E aí a gente começa a gerar ideias através desse cruzamento de conceitos. Esse é um nível 2 assim, do mapa mental. É claro que a gente teria que ter 50 mil palavras aqui. Eu não pararia aqui. Mas eu só estou exemplificando para vocês. Tá? E aí eu queria... A gente vai voltar aqui para o Miro, mas eu queria voltar para a apresentação rapidinho. Aqui está a apresentação. Porque aí a gente vai falar de um nível que poucas pessoas sabem, assim, poucas pessoas sabem, as pessoas sabem, né? Mas poucas pessoas fazem, que é essencial para o processo criativo. Enfim, antes, né, algumas dicas para melhorar o seu mapa mental. Relaxe seu corpo, sua mente, faça algo que você gosta muito 5 minutos antes do exercício. Cara, criativos fazem um trabalho psicológico quase, tá? Então, pensar no ambiente, pensar nas pessoas, ser ser empático com as pessoas é essencial no processo criativo. Mantenha o mapa visualmente agradável. Você vai me agradecer no futuro, né, que eu botei. Porque aí você pode usar cores, você pode usar bolinhas para não ficar aquele amontoado de palavras. Então, dê um espaçamento para que ele fique visualmente bonito. Utilize diferentes cores para tópicos distintos. Conecte ideias com setas, que foi o que eu falei ali. Quando você estiver cansado, e isso é muito interessante, quando você estiver cansado, achando que as ideias acabaram, force mais 10 minutos de exercício. A sua mente, ela cansa primeiro do que você. Então, cara, sempre leve um pouquinho a mais. É igual academia. Quando você está malhando, você tem que levar um pouquinho a mais o que você aguenta de peso. Porque senão você está sempre levantando o mesmo peso. A criatividade é igual. Interessante como que a academia tem analogias interessantes com a criatividade. Então, é muito interessante isso. Se você estiver trabalhando em grupo, tenha um período pré-definido de tempo, assim, né? A pressão ajuda na criatividade. Então, você vai falar assim, ó, temos 30 minutos para fazer esse exercício. Você como facilitador. Temos 30 minutos para fazer esse exercício. Aí você vai falar assim, aí passou 10 minutos. Aí você vai falar assim, gente, faltam 20 minutos. Beleza. Aí faltou 10 minutos. Gente, faltam 10 minutos. Aí você começa a botar uma pressão. Por quê? Porque as pessoas, quando ouvirem isso, elas vão, caramba, tem que criar, tem que ter ideia, gerar ideia. Aí o cérebro vai exatamente aquele espaço além do que ele está acostumado a dar. E aí você vai fazendo isso com 5, 4, 3, 2, 1, até acabar o exercício. Tá bom? E isso é muito eficiente. Então,
pode ter vontade. Só que eu ia falar esse passo além, né, do mapa mental, que é um mapa de afinidades, né? O que é um mapa de afinidades? Depois que você fez todo o processo do mapa mental, e você tem ali as suas 500 palavras, você deve até organizar esse pensamento, né? Porque a gente conseguiu gerar muitas ideias, e as ideias elas estão muito desconexas, elas estão muito perdidas, elas estão desorganizadas, é uma confusão visual, né? E a gente, como designer, não gosta de confusão visual, a gente tem toque e quer deixar tudo organizado, né? Então a gente conseguiu gerar essas ideias, essas conexões e soluções para o nosso problema, agora a gente tem que organizar essa bagunça, tá? Então quando você faz um mapa mental, você vai aparecer com algo assim, né? Você vai ficar com mais ou menos esse resultado. O que isso significa, né? Significa que você tem ideias espalhadas, né? Vamos pensar que cada cor é um tema, né? Então você tem ideias espalhadas que você, às vezes, você não consegue ver conexão entre elas porque elas estão exatamente espalhadas, né? Então você não está vendo conexão ali. Você não está gerando ideia, efetivamente. Então, você precisa organizar essa bagunça. Então, o modelo de organização que a gente está buscando é isso aqui. Tá? É quando a gente pega aquele problema inicial, tá? E aí a gente organiza por tópicos. E aí a gente consegue, enfim, né, a gente consegue botar ordem na casa, né? O mind map ele gera muita ideia e isso é confuso. Então a gente precisa mergulhar ao máximo nesse conteúdo escrito, entendendo cada item e como eles se relacionam entre si. Então reorganize as palavras em grupos de afinidade. Então, por exemplo, esse grupo fala sobre X. Isso aqui se refere sobre Y. E aí a gente vamos tentar fazer isso com um pouco de material que eu tenho aqui no Miro. Rafael, seria basicamente dar ordem aos pensamentos diversos vindos do mapa mental. Exatamente. Não apenas isso, a gente vai tentar fazer conexão. Quando a gente tenta organizar a bagunça, a gente gera novas ideias, porque a gente consegue cruzar informações que não eram tão óbvias no início do projeto. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer aqui para a gente ver. Então, por exemplo, a gente tem essas palavras aqui, né? Ainda está funcionando? Tá, ainda está funcionando. Então, por exemplo, vai ser muito difícil fazer isso com pouquíssimas palavras, mas tudo bem. Então, aqui eu quero falar... Vamos... Deixa eu pensar aqui. Vamos separar em positivas e negativas. Tá? Ou a gente faz... Nossa, a gente gerou muito pouca ideia, gente. Desculpa. Eu estou tentando achar um jeito de separar isso. Então, por exemplo, a gente está vendo, vocês estão vendo aqui, né? Então, Fiocruz é uma palavra positiva, que as pessoas associam de forma positiva. Então, a gente joga para aqui, para a coluna positiva. Dor é uma palavra negativa, então a gente jogaria aqui para a palavra negativa. Eu preciso que vocês entendam que isso não é o ideal, não é exatamente assim que se faz, tá? É que a gente está sem muitas palavras aqui. Mas aí, na prática, você vai ter o conceito-chave, que é Covid. E aí você vai separar, você vai ler essas palavras e vai ficar debatendo. Poxa, mas hospital e morte são palavras que, né? Como é que a gente pode... O que a gente pode gerar de ideias aqui? Ou, tipo, sociedade com saudade. Será que tem a ver? E aí você vai começar a colocar essas ideias em clusters, em grupos, que não necessariamente elas conversam entre si. Então, por exemplo, se eu juntasse a palavra saudade com sociedade no mesmo grupo, a gente vai
usar esse grupo de família. Porque a gente está falando de grupos de pessoas, a gente está falando de sentir saudade, e aí o conceito de sentir saudade pode ser, enfim, né, transcendental, mas aí a gente criou esse grupinho da família, né? E aí a gente pode criar outros grupinhos. O que é importante saber aqui é que a gente não cria o conceito primeiro, nunca, tá? A gente junta as palavras que a gente já tem primeiro e depois gera a gente batiza o grupo, tá? Tem como cruzar mapas mentais de dois conceitos diferentes? Tem, Rafael Inocêncio, tem. Tem técnicas que você pode fazer assim, ó. Ao invés de ser radial, né, em uma palavra no centro, você faz assim, ó. Você põe dois conceitos e aí esses conceitos eles vão brigar entre si. Brigar, enfim, se cruzar, né? Entendeu? E aí você vai começar a encontrar pontos de contato entre essas duas ideias, tá? E aí você vai... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Enfim, aí você pode ver que, putz, nossa, ficou fino. Como é? Enfim, o Miro não tá me ajudando muito. Mas aí, putz, essa ideia ficou ruim, mas essa ideia ficou boa. Né? Então, putz, enfim, a gente nunca tinha pensado nesse ângulo. São coisas que são termos que vão aparecer durante o processo criativo, né? São coisas que todo mundo fala. Putz, a gente nunca percebeu isso. Caraca, que legal. E aí a gente vai anotando tudo isso e vai separando em grupos. Como eu falei aqui, né? Então a gente junta as palavras primeiro. Desculpa, gente, eu queria ter dado um exemplo... Não um exemplo, eu queria ter um pouco mais profundo, mas eu estou muito preocupado com o horário. A gente junta as palavras, tá? E aí que também é um exercício interessante para eliminar palavras similares, né? A gente vai começar a fazer uma limpa no mapa. Então, todos os post-its que a gente criou tem que ir para um grupo. Ou eles são eliminados por duplicidade, né? Existe um muito parecido, ou eles entram num grupo. Então, a gente tem que juntar tudo num grupo. Tá? Então, a gente vai organizando esses post-its ou essas palavras em grupos, e aí a gente fecha esse grupo e batiza o grupo. Tá? Então, a gente fecha o grupo e batiza o grupo. Fecha o grupo e batiza o grupo. Tá bom? Eu acho que na imagem que eu botei aqui, na apresentação que eu botei, eu consigo roubar um exemplo. Roubar não, que a imagem é minha. Eu consigo mostrar um exemplo. Calma aí. Então, por exemplo, a gente tem aqui... Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu voltar aqui, perdão. Ó, por exemplo, aqui. Ó, vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa. Deixa eu botar grande para vocês verem também. Ó, então, por exemplo, aqui a gente já está fazendo esse exercício de agrupamentos, né? Então, por exemplo, a gente tem a palavra... Esse exercício aqui era sobre sal. A palavra sal, né? Perdão. Não, minto, era sobre... Acho que era sobre cultura. Era sobre cultura brasileira, esse exercício. E aí a gente começou a tirar palavras, né? Então, por exemplo, nesse último grupinho aqui que a gente batizou de verbal, tem expressões, novela, suor, verão, vocabulário, fauna. Deixa eu ver se eu consigo identificar outro... Eu não consigo. Tá. E aí a gente... Por exemplo, verão e novela não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a gente identificou que esses conceitos faziam parte de um mesmo grupo, porque quando você fala sobre suor, então, suor, verão, tá ali no mesmo grupo, né? No verão as pessoas suam, né? E elas se expressam, enfim, aí começa a se construir um storytelling em volta desse grupo, né? Eu não lembro exatamente qual foi a ideia que a gente tirou desse grupo, mas seria mais ou menos isso o exercício. Tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, a gente vai seguir por causa do nosso tempo, gente. Beleza. E aí, eu queria falar também sobre essa ferramenta. Ela é uma ferramenta mais comum, né? As pessoas conhecem mais ela, que é o painel semântico.
também conhecido como mood board, né, por algumas pessoas. Eu gosto sempre de usar as palavras em português, cara, porque a gente tem que, né, valorizar um pouco a nossa língua e tudo é meio muito traduzido, muito gringo, né? Então eu gosto sempre de traduzir as paradas. Então o painel semântico, ele ajuda a gente a coletar inspirações visuais, nos ajudando na escolha do caminho que a gente tem que seguir, tá? Deixa eu subir aqui no chat para ver se vocês estão bem. Tá todo mundo bem? Beleza. Então, o mood board, ele serve para a gente organizar visualmente as nossas ideias, inspirações, o que a gente já está pensando para o projeto e tal, né? Para design, essa ferramenta é essencial, né? Ela ajuda a gente a ter ideia de estilo gráfico, texturas, né? A gente sai do óbvio, né, às vezes, e consegue buscar inspirações em coisas que não necessariamente que são fáceis de lembrar ou de ter a ideia, né? Então, a gente pode entrar em tipografia, textura, cenário, estilo fotográfico, fotografia de cinema, né, com tipo um filtro, pode falar sobre muitas coisas. E aí, existem várias formas de a gente fazer esses mood boards, né, esses painéis semânticos. Essas são 4 ferramentas que a gente consegue fazer isso. O Behance, o Pinterest, o Go Mood Board e o InVision. Eu recomendo vocês a fazerem sempre pelo Pinterest, porque é o que tem mais referências, né? Mas se você quiser construir um mood board bonitinho para mostrar para o cliente, visualmente mais agradável, eu iria pelo Go Mood Board, que ele é gratuito e fica mais bonitinho, sei lá, enfim, é para apresentar mais legal. Como, por exemplo, essa organização, né? Então, a gente tem uma fonte, um ícone, inspirações de cores, fotografias, texturas do tecido, do terno, né? E, enfim, isso vai ajudar a gente a construir uma referência visual. Mas, assim, os designers atualmente, muitos de nós, né, eu me incluo nisso, param por aí. Né? Eles ficam, cara, beleza, esse é um mood board, essas são as minhas inspirações, eu mostro isso para o cliente, ou eu não mostro isso para o cliente, e eu vou pegar inspirações dali. Só que existe um exercício muito simples que a gente pode fazer para ir um passo além. Do mood board e dar funcionalidade a ele, além do que está dentro da nossa cabeça, né? Porque as ideias, elas estão dentro da nossa cabeça, mas será que elas estão corretas? Será que isso está alinhado com o que o cliente busca, está pensando? Então, a pior coisa que pode acontecer é você passar por todos os processos criativos de um projeto e no final, quando você apresentar, o cliente fala assim, não gostei. Mas essa cor... Ou tipo, essa tipografia, eu não gosto dessa tipografia porque me remete a outro negócio. Sabe, argumentos meio pífios, assim, sobre... Né, que não podem nunca acontecer. A gente cria projeto de marca ou projeto de design para receber o sim. Até porque você vai ficar um mês fazendo aquele projeto, você não quer perder esse tempo todo e ter que refazer tudo de novo. Então, esse exercício que eu vou ensinar para vocês agora, ele resolve esse problema. Não resolve, né? Ele diminui as chances disso acontecer, tá? Que aí a gente chama de... Ai, gente, esqueci o nome da ferramenta que eu dei. Enfim, o próximo nível do painel semântico vai ser esse o nome da ferramenta. Eu acho que eu não dei o nome para a ferramenta. Que é a seguinte, né? Como que a gente vai aplicar o mood board para o cliente? Né? Então, eu trouxe um exemplo de um projeto que eu desenvolvi para um cliente meu, junto com mais uma pessoa, um grupo de pessoas. E aí a gente queria alinhar com o cliente se a nossa expectativa de inspiração estava correta e se ele concordava com as coisas onde a gente... do que a gente estava pensando, né? Então, depois de a gente fazer o estudo prévio, de buscar todos os estilos, né, que a gente achava legal, que fosse adequado, ou que achando que o cliente ia gostar, né, a gente montou essa dinâmica simples, né? A gente organizou 6 referências visuais que a gente achava mais assertivo para o cliente. Ou assim, eu não gosto exatamente desse traço, dessa ilustração, que é o exemplo que a gente vai dar agora. Mas eu quero botar aqui só para garantir que eu saiba que não é isso que o cliente quer, sabe? E aí a gente vai
e vai pedir para o cliente, vocês vão ver aí que tem 3 bolinhas. Deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem melhor. Tem 3 bolinhas, vocês estão vendo que tem 3 bolinhas embaixo de cada imagem. Esse era um exercício para a gente identificar, é uma marca de assinatura de livros infantis. Então a ilustração tinha um papel fundamental nesse mercado. E a gente queria entender que tipo de ilustração a gente seguiria com eles. Então a gente botou um exemplo de uma ilustração sem linhas, né, só shapes, com cores pastéis. A gente colocou o oposto, né, uma ilustração cheia de linhas pretas, com cores contrastantes. A gente botou uma ilustração um pouco mais bonitinha, no sentido fofinha, né, com um óculos gigante, com letrinhas bem infantis. A gente depois foi para uma ilustração mais adulta, com tons mais escuros, né, marrom, um verde água. A gente também colocou uma ilustração bicolor, né, só preto e mais uma cor, com traços de personalidade bem forte. E aí a gente jogou no extremo também, colocou aquela ilustração bem infantil de livros de livrinho de leitura infantil, né? E aí a gente pediu para o cliente, como funciona a dinâmica, né? A gente pediu para o cliente, deixa eu voltar aqui a tela, a gente pediu para o cliente escolher 2 imagens que eles mais gostavam e 2 imagens que eles detestavam. Tipo, não quero que seja assim, né? Então, o cliente ele vai marcar a bolinha verde, né, com o tiquezinho, né, com o símbolozinho de afirmativo porque ele gostou, e ele ia marcar o vermelho no xizinho, que ele não gostou. E aí vão sobrar 2 imagens, que aí a gente vai botar na lixeirinha, a bolinha preta, que são as imagens que não fedem nem cheiram, né? Tipo, ficou no meio, não tem nenhuma observação sobre ela. Dessa forma, a gente consegue identificar exatamente o caminho que o cliente pensa na mente dele. E assim a gente consegue ser mais assertivo, né? O cliente ele vai escolher o caminho, não é eu que vou escolher o caminho. E psicologicamente, na mente dele, isso funciona muito bem. Porque quando a gente for apresentar um projeto, quando a gente for apresentar um projeto, a gente vai apresentar um projeto que está alinhado e que está aprovado por ele. Então, se ele falar assim, mas eu não gosto desse tipo de ilustração, aí você vai falar assim, mas naquela dinâmica, tá aqui o documento, você disse que gostou. Vocês entendem, né? Vocês estão entendendo como que, enfim, a gente pode fazer, como que essa ferramenta pode ser útil, né? Depois que você faz essa dinâmica, você vai estar munido com as informações sobre o gosto do cliente. Seu trabalho vai ser mais assertivo, né? E vai diminuir a chance do cliente não gostar. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo, só que agora com técnica, né? Uma parada mais física, porque o cliente tinha muito a caixa, o envelope, a carta, tinha muito físico, né? Então, a gente fez a mesma dinâmica. O que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere. E depois a gente fez a mesma coisa para tipografia. Então, a gente apresentou uma tipografia clássica, a gente apresentou uma super bold, né? Aquela que é essa do meio superior, que, enfim, que é bem claro, bem word art, né? Aquelas tipografias mais antigas. Aí ali embaixo, na Tuftopia, né? Uma parada mais minimalista, com uma tipografia simples, porém com a ilustração bem proprietária. E aí o cliente foi escolhendo o que ele gostava, tá? Cara, se vocês fizerem isso, a chance de vocês serem mais assertivos no projeto de vocês é muito grande. Tá? E, por fim, a nossa última ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês e que eu acho que é essencial para qualquer pessoa, para qualquer profissional, é a análise fofa, também conhecida como análise SWOT. Essa análise, que fofa é um nome muito melhor, essa ferramenta ela serve para a gente fazer uma autocrítica sobre nós mesmos ou para o cliente fazer uma autocrítica sobre ele mesmo. Então, e sobre muitas coisas que a gente pode aplicar essa ferramenta, né? Essa ferramenta mapeia os ambientes internos e externos do cliente ou do problema, ou de você mesmo, que você pode aplicar em cima de você mesmo. E a ferramenta ela se baseia em forças e fraquezas. Então, a gente vai botar no papel. Eu vou dar um exemplo do designer, né? Um exemplo pessoal, porque eu acho que vocês podem aplicar em vocês primeiro, para depois aplicarem com o cliente. Então, eu
entra no escritório e vou falar assim, quais são as minhas forças? Então, a minha força é, sei lá, vou fazer o meu, que eu poderia achar. Eu tenho 12 anos de experiência, eu tenho uma agência há 6 anos, o fato de eu ter uma empresa é uma força, porque os clientes eles vão ver mais seriedade em alguém que tem um CNPJ, sabe? Que mais é uma força? Meus cursos que eu já fiz são coisas que me dão, que podem reforçar a minha marca. A faculdade que eu fiz é uma faculdade de nome, não sei o quê. O projeto social que eu participei. Enfim, a gente coloca ali tudo que pode dar mais força e que seja interno. É importante dizer isso. As forças são características internas, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa para as fraquezas. E aí você vai fazer... Perdão, gente, eu estava tentando ler o chat. Você vai fazer a mesma coisa com as fraquezas. Quais são as minhas fraquezas? As minhas fraquezas são ansiedade, eu sou muito ansioso, eu tenho um foco muito limitado, eu não consigo me focar por muito tempo, eu não tenho um computador bom, sei lá, pode ser uma fraqueza, eu não tenho contatos, eu não tenho muitos contatos no mercado que eu quero trabalhar, enfim, aí você vai listando todas as suas fraquezas, e isso vai fazer você ter uma visão holística e própria que poucas pessoas têm. Você conseguir dizer qual é uma fraqueza sua é um exercício muito profundo que poucas pessoas conseguem, cara. E isso vai fazer com que você, ao identificar suas fraquezas, você vai criar estratégias para ter essas fraquezas e fortalecer e destacar as suas forças, tá? E no outro lado da ferramenta, a gente tem as ameaças e as oportunidades. Nas oportunidades, você vai analisar, nas ameaças e oportunidades, você vai analisar o ambiente externo. O que está ao redor de mim que posso identificar como uma oportunidade ou como uma ameaça. Então, por exemplo, exemplos de oportunidade. Eu estou num emprego novo, eu consegui um novo cliente, eu conheci essa pessoa nesse evento que me pode conectar com uma outra pessoa, o mercado está aquecido, eu fiz o meu site, então isso é uma oportunidade para mim, para eu conquistar novos clientes. Eu montei meu portfólio, montar o meu portfólio, oportunidade. Enquanto que, por exemplo, enquanto você não tem um portfólio, é uma ameaça. Então, não ter portfólio é uma ameaça. Ou uma ameaça pode ser, um outro exemplo de ameaça também pode ser a crise econômica. Sei lá, ou você mora num lugar distante, ou que não é, por exemplo, numa capital, então é difícil conseguir clientes grandes. Isso é uma ameaça. Que mais? Vocês estão falando aqui, né? Enfim, aí você vai elencar tudo isso, né? E aqui a gente consegue ter uma ordem mais legal, né? De interno e externo. Identificando essa ferramenta. E depois que você terminar essa ferramenta, o que você faz com ela, né? Você vai pendurar na sua parede e você vai olhar para ela todo dia, porque primeiro que você vai identificar suas forças, isso é legal pra caramba, você saber no que você é bom, no que você é forte. Você vai analisar as suas fraquezas, você vai saber que você também não é perfeito, isso vai te colocar num lugar muito bacana de posição social e posição de moral, assim. E você vai olhar as oportunidades que você tem todos os dias, que você precisa lutar para alcançar e vencer essas oportunidades, e também fugir das ameaças, ou evitar, ou não deixar que elas sejam um problema real. Tá? E isso conclui a nossa aula de hoje.